Uma das profissões mais controversas que o cristão pode atuar é a advocacia. Controversa não apenas por boa parte da igreja, mas também por aquele que pretende cursar direito. E controversa porque, como cristãos, podemos fazer os seguintes questionamentos. Será que um advogado cristão pode defender um criminoso? Será que todo advogado no exercício da sua profissão precisa mentir para ganhar uma causa? Será que podemos buscar a justiça dos homens para resolver as nossas demandas e conflitos? Hoje vamos entrevistar um advogado cristão que irá esclarecer estas e outras dúvidas quando falamos do direito e da atuação de um advogado. Então assiste o vídeo até o final e depois deixe o seu comentário aqui embaixo para nós sabermos que realmente as suas dúvidas principais em relação à advocacia foram tiradas, beleza? Então solta a vinheta e bora pro vídeo. E aí pessoal, professor Landim aqui, como nós dissemos aí na introdução, trouxemos um advogado, doutor Marco Aurélio, que vai falar sobre essa profissão tão controversa no meio cristão. Depois daquele filme, da década de 90, O Advogado do Diabo, se falou muito dessa questão do advogado dentro da igreja, como é que é essa vida dentro do direito, Todo mundo lembra desse filme aí do Al Pacino, do Kenny Rivers, que eram os protagonistas do filme. Mas essa área tem sido controversa por quê? Por conta dessa fama que o advogado tem do argumento, muitos usam um termo, não, tá enrolando, tá com o meu processo aí, E para esclarecer as dúvidas, como o canal é Cristão na Prática, que você que pretende cursar direito, fazer o exame da ordem, se tornar um advogado, nós vamos desmitificar aqui essa profissão, ok? E ninguém é melhor do que um profissional para falar do assunto, Dr. Marco Aurélio. Ele é formado em Direito, especialista em Direito Processual pela Fundação Getúlio Vargas, tem o seu escritório, tem mais uma associação aí que ele participa, mais alguns trabalhos, e ele vai estar falando tudo a respeito. E temos umas perguntas aqui que certamente muitos às vezes têm receio de perguntar para os advogados e tal, a respeito, por exemplo, da mentira, se advogado mente ou não mente, como é que funciona essas questões, da questão de processar alguém por danos morais. Então é algo assim que é muito controverso muitas vezes, mas ele vai desmistificar aqui. Meu irmão em Cristo, Dr. Marco Aurélio, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus, congrega comigo, meu amigo pessoal, fica à vontade, te apresenta aí pro pessoal, para o pessoal te conhecer melhor, amém, queridão? Olá, meu irmão, tudo bem? É uma honra participar aqui com você no seu canal tão abençoado, eu fico lisonjeado pelo convite e desde já quero me apresentar, saudar o irmão com a paz do Senhor Jesus e fico muito alegre mesmo por desempenhar esse papel e que creio que serei instrumento aí para tirar dúvidas de muita gente. Eu sou advogado e empreendedor do ramo jurídico. Meu nome é Marco Aurélio, tenho 33 anos. Como o irmão falou, eu sou formado em Direito pela Universidade 9 de Julho. Eu me graduei ali no ano de 2010 e logo após aí a minha graduação, eu passei a me especializar. Eu sou especialista em processo civil pela GVO, que é a Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. E hoje eu tenho a Sociedade de Advocacia MSVA Advogados. Eu sou o titular nessa banca jurídica e sirvo a sociedade nessa empresa e também tenho outras participações no ambiente jurídico em outras empresas. Eu vou mencionar elas aqui, que é a Vision Leilões, que é uma empresa especializada em arrematação de imóveis judiciais, e também numa outra empresa, na Site ADM, que é uma franqueadora de modelos de negócio para as advocacia, contabilidades e também empresas de gestão financeira,
Então, é uma empresa que fornece um método de negócio para essas empresas. Lembrando aí que todas as empresas que o irmão representa, né, os contatos do irmão, como é de praxe do canal aqui, vamos deixar no link na descrição do vídeo aqui embaixo. Se você quer conhecer mais o trabalho do irmão, quer contratar um bom escritório de advocacia, que você taca aí com o seu processo enrolado aí, que não sai da gaveta, contrata os nossos irmãos aí, que com certeza eles vão te tratar com todo carinho, porque antes de ser o doutor Marco Aurélio, ele é o seu e meu irmão em Cristo. Amém, queridos? Meu querido, quero começar aí com uma pergunta para tirar dúvida aí, principalmente dos jovens, né, que querem entrar nessa carreira tão bacana, tão maravilhosa, talvez pela sua forma de falar, sua postura, e muitos entram numa universidade ou desejam cursar direito, muitas vezes olhando só esse lado, o fetiche da profissão, frequentar fórum, tá de frente com o juiz, acha que o advogado tem um bom salário, é chamado de doutor, né? Então, isso muito encanta o jovem. Para os jovens que querem aí cursar direito, dá um início aí nessa primeira pergunta aí que eu vou fazer por mão, como que se faz para se tornar um advogado? Basta cursar direito? Quais são as áreas de atuação? Você falou da área civil, o que representa uma área civil, né? Penal, e qual é o cargo que um jovem cursando direito ele pode encarar? Se ele tem concurso público, ou se ele abre um escritório, como é que faz para ser um desembargador, as áreas de atuação e qual é o cargo que um jovem hoje que tem interesse de fazer direito, né, de cursar direito, né, ele pode atuar. Para se tornar advogado, como já mencionou o irmão, é necessário graduar aí no curso de direito, numa instituição que esteja reconhecida pelo MEC. Sabemos que hoje existem muitas instituições universitárias que fornecem esse curso de direito, então deve fazer o curso de direito aí nessa universidade e se graduar. Esse é o primeiro passo aí na carreira jurídica. E também aquele que deseja, aí às vezes é um desejo pessoal, uma vocação, enfim, ser advogado, precisa passar no exame da ordem. Então, o exame da ordem, ele é realizado em 2 fases, deixar bem claro, né? Porque às vezes não se sabe exatamente como só existe um receio de enfrentar esse exame. É um exame em 2 fases, e a primeira fase ela é assertiva, de múltiplas opções nas respostas, onde o candidato ele tem que acertar, tem um desempenho de 50%. Então ele não tem concorrente, ele é o único concorrente de si mesmo. Agora, na segunda fase, as perguntas já são discursivas, e aí a nota de corte aí são de 60%. Então, aquele que deseja de início ser advogado, ele precisa passar por esses desafios. Mas também, como o irmão mencionou aí, as áreas do direito. Então, cada dia surgem áreas de direito diferentes. Como a sociedade ela vai ganhando novas tendências, é muito dinâmico os negócios, enfim, áreas do direito surgem a cada dia. Eu vou mencionar aqui algumas recentes, como o direito das startups, que hoje está em evidência, ou o direito da proteção dos dados, né, de pessoas, que hoje está também em grande evidência. Haja vista aí diversos fatos, né, em empresas de maiores renomes no cenário global que perderam os dados dos seus clientes, trouxeram prejuízo, enfim. São áreas, e também as áreas tradicionais do direito aí que eu mencionaria, ao direito civil, que cuida de toda a questão contratual, alcança a questão imobiliária, enfim. Também direito penal, direito trabalhista, que vai mediar aí e solucionar os conflitos nas relações laborais, né, nas relações de trabalho e da população. E também, posso mencionar aqui o direito tributário, previdenciário, enfim, existe para o trabalho do advogado uma imensidão, áreas bem amplas, né,
né, nessa carreira, não é uma carreira monótona, ela é uma carreira extremamente dinâmica, e o profissional que assim se dedicar e assim ele desejar uma coisa certa, a vida dele não será monótona, vai ser de uma maneira bem dinâmica e ele vai ter um campo enorme aí para trabalhar, muitas áreas, né? Até direito dos games, para os jovens que estão ligados mais nisso, propriedade intelectual, enfim, né? Muitas coisas, muitas mesmo. Então, agora, né, das profissões que o direito alcança, enfim, pode ser o advogado, né, aquele que tiver vocação, tanto o empresário jurídico ou um advogado de uma banca jurídica, né, de um escritório, de acordo com o seu perfil, mas também aqueles que desejam o magistrado, ou desejam a defensoria pública, que é a própria advocacia para pessoas carentes. É um trabalho excelente, é um trabalho fundamental que existe na nossa sociedade, no mundo jurídico, e que vale todo o mérito, né? Um trabalho essencial, né, para o acesso à justiça, mas também delegado de polícia, enfim, né, são diversos cargos aí agora sim, mediante concurso público. Mas não se restringe a área jurídica para aqueles que graduaram em direito. Existem também outras atividades também, mediante concurso público, é verdade, mas que são alcançadas pela área do direito, que são chamados auxiliares da justiça, que a gente pode pensar ali no oficial de justiça, peritos, aí pode ser diversas profissões, todos eles que vão de auxiliar de uma maneira geral a justiça, né, ao poder judiciário, e também escreventes judiciários, aquelas pessoas de carreira pública mesmo, que não são advogados, não são juízes, não são promotores, mas que exercem ali e fazem parte do sistema judicial, né, brasileiro, e em todas as suas esferas, né, na esfera estadual e também na esfera federal. Então, existem diversas mesmo áreas jurídicas, né, até mesmo a polícia judiciária, que é a polícia civil, que eles são encarregados de analisar provas, documentos, que também é um serviço jurídico, tá certo? Que bacana mesmo. Uma gama enorme aí de áreas para trabalhar. Você citou, inclusive, direito de startup, direitos autorais, de gamer. Poxa, bacana demais mesmo. Então, você que tem desejo de ingressar nessa área aí, uma profissão bem, bem ampla, né, que atinge várias áreas, como o nosso irmão falou. Meu querido, tem uma questão dentro do povo de Deus que confunde, muitas vezes, a justiça com a vingança. Você já se deparou com esse tipo de situação? E outra situação, tem pessoas que não querem colocar o outro na justiça porque acha que isso é pecado, acha que isso não deve ser feito, porque tem que, principalmente quando são irmãos da mesma comunidade, da mesma igreja, passa por esse tipo de situação. Explica um pouquinho para nós isso aí. A questão da justiça e da vingança, né? É possível buscar a justiça por meio da vingança, se a gente pensar na vingança ali como motivação, né? Então, mas a justiça é clara, porque assim, a justiça anda próximo do justo, aquele que tem a verdade. Dificilmente a justiça vai privilegiar o injusto, muito difícil. Claro, apenas se o justo for negligente ali com o seu direito, somente nesses casos. Agora, a vingança, a gente pensa já na ilicitude, em algo ilegal, porque a motivação já está corrompida, né? Não é a motivação correta. Muitas pessoas, sim, entram no judiciário com ação motivados pela revanche, pela vingança, ou seja, por às vezes não estar em vantagem em alguma situação contra alguém, ele quer mover uma ação para prejudicar. Infelizmente, existe esse tipo de caso, né, que é o revanchismo jurídico, né, assim intitulei, mas não é sadio, não é. Eu já recusei diversos casos, né, que apareceram dessa natureza, que eu notei
que, na verdade, o interesse era para prejudicar outra pessoa, não era para buscar ali um direito, privilegiar alguma situação, né? Então, a questão de, eventualmente, irmãos em Cristo não acessarem a justiça, eu tenho um posicionamento com relação a isso, porque a Constituição Federal, ela é a legislação máxima hoje em vigor no nosso país e ela prevê o acesso à justiça a todas as pessoas. Ela dá o acesso, dá os meios para que todos os cidadãos tenham acesso à justiça. E a própria Constituição, né, como instituição, ele privilegia a igreja em diversos momentos. Então, e com benefícios, inclusive. E tudo isso se conversa muito bem na Constituição. Tanto o acesso à justiça, quanto a igreja, a instituição, a importância da igreja e os seus privilégios legais. Não há uma incompatibilidade. É claro que se eventualmente os irmãos têm alguma demanda e leva ao seu pastor, isso é maravilhoso. E se for possível solucionar, né, essas questões dentro de um gabinete pastoral, seria realmente a maravilha das maravilhas. Mas nem sempre é assim e às vezes nem sempre o pastor ele é a melhor pessoa a resolver alguns problemas. E aí o juiz, né, a autoridade judicial deve sim receber essas demandas. Não há nenhum problema com relação a isso. E isso, inclusive, é uma prática muito comum, né? Não tem uma limitação, ou até mesmo porque se os pastores pudessem resolver todos os problemas, né? Mas infelizmente a sociedade avança, os problemas aumentam e aí foge da capacidade do pastor. E deve sim, na verdade é uma recomendação, deve ir ao judiciário resolver as pendências, caso não consiga de uma maneira amigável ou fora de um litígio judicial resolver. Claro que o que se busca sempre é uma solução fora dos tribunais, porque aí você vai receber uma decisão sobre terceiro para invadir a sua privacidade, ou seja, você vai receber uma ordem de uma outra pessoa e você não vai ter controle sobre isso. Vale lembrar, né, que o próprio apóstolo Paulo, né, reivindicou cidadania romana e que fosse julgado pelos tribunais superiores de Atenas, né? Então, não é pecado, né, nós irmos atrás daquilo que é justo realmente, né? Eu falando, né, da minha visão segundo a palavra de Deus, segundo o que nós entendemos da palavra de Deus, mas está aí um advogado falando exatamente sobre isso. E tem uma outra questão, né, quando a gente fala assim, os irmãos têm essa coisa da vingança, eu vou entrar na justiça, porque essa pessoa tem que pagar o que ela fez comigo, e nesse campo nós acabamos caindo na questão dos direitos morais, né, por ressentimento. Um dia desses eu até estava ouvindo um advogado falando que uma senhora estava de aniversário na empresa dela e decidiu comemorar ali com todo o pessoal da empresa e tudo mais, e fez um bolo, né? Fez um bolo lá, guardou o bolo na geladeira da empresa, aí se maquiou, se produziu, né? Arrumou o cabelo, botou aquele vestido bacana, e quando ela chegou lá no dia do aniversário, tinham comido o bolo dela, né? Inclusive o chefe dela que tinha liberado e tal pro dia da festa também tinha comido o bolo, se esqueceu que era aniversário dela, o bolo era dela, enfim, acabaram todo mundo comendo o bolo sem a presença dela. E ela decidiu assim colocar a empresa na justiça por danos morais por causa daquele bolo, né? E o advogado cristão conversou com ela e tal, e disse, poxa vida, vamos repensar essa questão e tal, nesse sentido, porque pedir danos morais por causa de um bolo, né, eu sei que é muito traumático até para a senhora, muito deselegante das pessoas que fizeram isso, né, mas entrar com uma causa judicial por danos morais, podemos estar cometendo um exagero, né? Eu não lembro o termo que ele usou, mas dentro do direito tem um termo em relação a isso. Em relação aos ressentimentos dentro do termo jurídico,
quando alguém entra aí para reivindicar danos morais. Como é que você, como advogado cristão, enxerga essa questão dos danos morais em si? Existem diversos casos e eu me deparo diariamente com demandas dessa natureza, que o dano moral ele é muito subjetivo, porque a cada um alcança de uma forma. Nós, quando escutamos alguns fatos, pode ser tão profundo para umas pessoas quanto para outras não ser. Então, existe uma subjetividade muito grande nesse tipo de caso. Claro que, como advogado, nós devemos receber as informações e não tomar juízo, né, sobre os fatos, mas esclarecer como funciona, qual que é o entendimento judicial sobre esses fatos. E uma coisa é fato, isso cada dia mais está sendo mais visto, ações desse tipo de dano, né? O dano íntimo, o dano moral, além dos danos materiais, que a pessoa pode buscar um ressarcimento, às vezes, de um prejuízo, mas também esse ressarcimento na esfera moral, ele é mais comum do que pode se imaginar, né? Então, ele está embutido na nossa sociedade de diversas formas. Dentro de um relacionamento, né, dentro de uma corporação, dentro de uma instituição, enfim, né, de todas as formas, o dano moral, porque afeta justamente o íntimo da pessoa. Então, em todos os lugares onde a pessoa vai se relacionar, o íntimo dela pode ser ferido de alguma maneira, né? Então, na justiça, existem algumas coisas que já são interpretadas automaticamente como dano moral. Por quê? Justamente porque é um sentimento que é uma convicção de que toda a população conhece, já passou e sabe que é difícil. Por exemplo, uma pessoa da noite para o dia, vamos dar um exemplo, ela recebeu uma notícia que o seu nome foi negativado. Então ela às vezes está trabalhando em um banco e não pode ter o seu nome negativado, enfim, está buscando um crédito para casa própria, enfim, isso é dolorido, isso frustra sonhos, frustra muitas coisas. A justiça entende como um dano moral praticamente automático. Então, existe algumas situações jurídicas que já prevêem essa questão do dano moral, mas, claro, há casos que são extremamente delicados. Eu quero até fazer exemplo aqui, e deve ter a empatia do profissional do direito, aí do advogado, e não só do advogado, mas de todas as partes que estão envolvidas, às vezes, num processo judicial de dano moral. Eu vou dar um exemplo aqui, de um caso que eu atuei, que o esposo da minha cliente, ele estava trabalhando e a caldeira ali explodiu, ele veio a falecer, ele tinha 31 anos de idade. Então, foi ajuizada uma ação de danos morais contra a empresa, mas todas as pessoas ali envolvidas, elas acabam tendo a empatia, e não que saibam a dor dessa pessoa, mas imaginam a profundidade de dor, e o juiz entende também, né? Então, existem algumas coisas que a justiça já entende, já trabalha com o dano moral e já se prepara para atuar dessa maneira. Claro que nem todos os casos são assim. Existem casos que houve uma tristeza, sim, é verdade, mas são aborrecimentos do dia a dia, né? Talvez uma porta do banco que não abriu, porque talvez estava com algum metal, mas são aborrecimentos diários que muitas vezes não leva a nenhuma indenização, mas que o advogado ele deve instruir o cliente, instruir, né, as pessoas da possibilidade de êxito ou não desse tipo de caso. Mas na nossa sociedade isso é mais comum do que se pode imaginar. Entendi, né? Danos morais tem os seus níveis, né? Porque é subjetivo, né? Cada um pode ser afetado de uma forma, e isso aí só na conversa com o seu cliente que você vai saber, na verdade, né? Eu vou apertar você mais um pouquinho aí. Eu sei que não é a sua área, né? Vou falar um pouco da área penal aqui, mas certamente por formação vai saber me responder. A respeito do crime, né? Como que o irmão, como cristão,
enxerga um advogado defender um criminoso? O criminoso merece ser defendido realmente? Esclarece um pouco a respeito aí desse assunto para nós. Claro, não, esse assunto é muito importante para que abra os nossos olhos, né? Como sociedade, como igreja, nós precisamos interpretar as coisas da maneira que verdadeiramente são. Né? E existe uma interpretação muito equivocada nesse tema, porque há uma situação específica, né? Há um crime, há uma situação de comoção pública, e defender um criminoso não está, né, ou alguém, eu digo, aquele que está na cadeira dos réus, aquele que é imputado um crime sobre a vida dele. Então, não, na verdade, o advogado ele não está defendendo o ato. O advogado, na verdade, eu não atuo, não sou especialista na área, mas advogados conhecem da área, né, optam ou não por atuar nesse tipo de direito, nessa área do direito, mas claro, né, todos os advogados têm a aptidão para exercer esse ato, né, comparecer em instituições, defender judicialmente um réu na área penal. Todos os advogados têm essa prerrogativa, eles podem exercer livremente, não há nenhum impedimento. Na verdade, possuem conhecimento. Alguns optam ou não por exercer, mas todos são aptos, né? Claro, com uns mais do que outros, mas existe essa possibilidade. Então, na verdade, o advogado não defende o ato ali. O que o advogado defende? Ele defende a lei. Ele defende a lei e os interesses daquele que é o réu. Por exemplo, às vezes o réu ali ele está sendo acusado de um crime que ele não praticou. Ou às vezes ele praticou um crime, mas não é o crime que eles estão cometendo, que eles estão imputando. Às vezes, esse réu ele cometeu um crime, mas estão imputando ele 3 crimes. Então, o advogado ele vai agir de acordo com a lei, ele vai defender a lei. Então, para que aquele réu seja processado com a devida defesa e seja punido por exatamente aquilo que ele fez. Então, vamos pensar no réu culpado, né? No réu culpado, o advogado ele vai defender justamente para que ele seja punido no que ele fez e nada mais do que ele fez. Né? Vamos pensar aí, às vezes, num acidente de trânsito onde uma pessoa faleceu. Né? Ele é assassino? Não é assassino, mas uma pessoa morreu. Então, existem muitas interpretações a respeito de um fato, né? Mas o advogado deixa bem claro, o advogado ele não defende o ato, ele defende a lei e que o réu ele seja julgado de acordo com as leis do ato que cometeu ou não cometeu, de acordo com as provas, os documentos, justamente porque todos merecem defesa, né? Todos, a Constituição traz que todos são possível ser assistidos por advogados, né? Porque a advocacia ela é fundamental para a justiça. Então, o advogado ele tem essa atividade, esse serviço público que é a defesa dos interesses de um réu. Então, é constitucional a defesa de um réu, mas a defesa vai ser ali da lei, não do ato ao qual o réu está sendo imputado. Mas isso, até vou abrir o leque aqui, não fica só na esfera penal. Um réu é sempre um réu, tanto na área civil, na área do trabalho, enfim. Até o governo é réu muitas vezes, justamente porque deixou de fazer algo ou fez algo que deveria não ter feito. Mas defender o réu não é aceitar o ato realizado, mas sim aplicar a lei para que aquele ato seja devidamente tratado pela legislação e o direito seja ali aplicado e a legislação e a justiça, né, seja aplicada. Perfeito, doutor, perfeito. Não se defende o ato do crime, mas a lei. Perfeito, perfeito. Um advogado ético faz exatamente isso. E a gente tem que esclarecer essas dúvidas, né? Porque a gente aqui não está, não é de direita, nem de esquerda, nem defendendo criminoso, que isso fique claro aqui, né? Por isso nós chamamos um advogado, né, no nosso canal aqui, para esclarecer a questão jurídica simplesmente. Parabéns, querido, pelo esclarecimento aí, ficou claro, né, que
independente do ato que a pessoa cometa, né, o que vale é a lei, né, ele não deixa de ser réu, mas a lei deve ser cumprida com justiça. Meu querido, já que estamos falando sobre isso, você já desistiu de um caso ou incentivou essa pessoa que está querendo abrir um processo, está contratando os seus serviços, né, a desistir do caso porque viu realmente que era algo que estava ferindo os seus valores cristãos? E emendo outra pergunta, né? De forma inversa aí. Você já incentivou alguém a entrar na justiça porque viu que estava sendo lesado, que precisava entrar na justiça, mas não queria entrar? Não, eu sou crente, quero deixar para lá, eu vou entrar para o campo da oração, que eu vou orar para que Deus mova o coração dessa pessoa. Você já incentivou alguém a entrar na justiça porque realmente percebeu que esse irmão ou essa pessoa, enfim, estava sendo lesada e por amor a ela você incentivou ela a entrar na causa? Ou ao contrário, como eu disse, já incentivou alguém a desistir? Esclarece para nós aí se você já passou por alguma dessas experiências aí. Essa situação também é comum acontecer. Às vezes o cliente chega no escritório e nós vemos o caso e nós informamos para ele: olha, realmente esse tipo de caso não é viável. E muitas vezes é por princípios mesmo. Algumas situações específicas é por princípio. O advogado ele não é obrigado a atender ou atuar em todas as causas a qual é chamado. Ele tem a liberdade de escolher qual causa ele vai patrocinar, qual causa ele vai cuidar, porque quando ele aceita uma causa, ele precisa honrar com aquela causa. Ele precisa ir até o final ou até onde o cliente dizer que chega, né? Porque ele assume, né? Ele é representante do cliente. Então, não que ele aceita os fatos, mas se tornar desconfortável para ele, ele tem toda a liberdade de recusar. Eu, particularmente, eu já recusei alguns casos que não interessavam a minha pessoa, né? Não era algo que eu gostaria de fazer. Tive a liberdade de fazer isso, exerci a minha liberdade e não houve problema nenhum, né? Não há, na verdade, para o advogado esse tipo de problema, mas existe sim a liberdade e eu já fiz isso. Se tiver que fazer outras vezes também, eu vou exercer essa minha liberdade. E eu já também incentivei alguém a provocar o judiciário, justamente porque a pessoa estava em condições precárias, uma situação muito delicada, e ela tinha esse direito. Então, nada melhor, né, porque o nosso trabalho, né, também é o nosso ministério. Então, às vezes, nós não podemos ajudar uma pessoa com algo, com algum benefício, mas aquilo que Deus nos deu, que é o trabalho, nós precisamos servir. Então, já fiz isso sim, já incentivei, não só uma pessoa, algumas pessoas, a exercer o direito para que ela não fique, não perdedora, mas que ela tenha ali uma reparação, ela tenha ali um respaldo jurídico. E quando ela recebe, ela tem esse respaldo, não só a questão financeira, mas a pessoa ela é transformada também quando ela é ouvida, ela é restituída. Então, eu tenho na minha advocacia, na minha vida, eu tenho também a advocacia como ministério e também uma forma de impactar a sociedade. Inclusive, eu uso a expressão lá no nosso trabalho que o nosso objetivo é transformar a sociedade por meio do serviço. Então, nada mais justo do que proporcionar algo diferente para uma pessoa que está vivendo numa situação difícil e que ela tem um direito. Vamos trazer essa realidade para ela. Eu já incentivei sim e eu acho que esse é o meu trabalho. É isso aí. Se você quer entrar na justiça, meu irmão, está vendo que está tomando um prejuízo, não tenha vergonha, Deus não vai, né, se desagradar disso. Afinal de contas, a Bíblia já fala sobre a balança justa, Deus é um Deus de justiça, então corra atrás da justiça, corra atrás da justiça, porque essa é a vontade de Deus, não se constranja. E meu querido, minha querida que está me ouvindo aí, da audiência, os internautas,
que não, eu vou colocar esse cara na justiça, rapaz, tome cuidado, entre em contato com o nosso irmão aí, já disse, o link vai estar na descrição, os contatos dele, né? E ver realmente se vale a pena, porque às vezes é uma questão de vingança, é uma questão que não vale a pena, né? Você só vai se incomodar, né? Então, pensa bem nesse assunto. Meu querido, mas estamos aqui, tudo flores, tudo muito bonito. Fala um pouco aí dentro do mundo do direito. O que o advogado é mais tentado, meu querido? Nessa profissão aí que você exerce, é a mentira, é a cobiça? O que o advogado sofre mais nessa área aí? Você que está no meio de advogado, se não quiser falar de você, não tem problema, mas o que você vê no meio aí do mundo do direito, o que os advogados mais sofrem, em especial os advogados cristãos? Legal, é uma pergunta muito interessante, muito mesmo, e eu acredito que as tentações nesse ambiente jurídico, elas estão ligadas muito ao desejo desses profissionais, né? Porque você, se você desejar algo, aquilo vai te atrair, vai te atrair mais próximo. Então, vai muito daqui o profissional deseja para a carreira dele, para o ofício dele, para a profissão dele, enfim, né? Pode ser que na advocacia alguns pensam ou desejam serem relevantes socialmente. Outros, né, deixar um legado de profissionalismo como desejo. Agora, existem outros que desejam ardentemente, né, continuarem o serviço que a sua família iniciou. Às vezes é um advogado que está recebendo o bastão do seu pai, que recebeu do seu avô, e não há nada mais nobre do que isso, né? Então, mas também, e aí agora a gente precisa fazer uma opção por aqueles que desejam apenas riqueza, luxúria, desejam apenas a ostentação. Usam da profissão como algo para alcançar esse desejo, que é a luxúria, que é a ostentação, que é a cobiça, enfim. Eles usam a profissão para esse desejo. E aí eles não vão poupar atos, não vão poupar estratégias para alcançar, né? Então, os princípios éticos, eles nunca devem ser esquecidos, né? E os morais devem estar, até mesmo o profissional do direito, ele faz um juramento, né? Eu sei que o cristão jura, mas ele coloca a mão ali na Constituição, ele tem um estatuto de ética a cumprir, né? Até mesmo o advogado cristão, além de toda essa questão social, ele tem a moral, ele tem a ordenança, ele tem os princípios basilares da palavra de Deus, enfim. Mas eu acredito muito que as tentações vão estar ligadas ao direito desse advogado, ao desejo desse advogado. Se o desejo dele é ter uma profissão relevante na sociedade, se ele deseja que o trabalho dele seja reconhecido como algo transformador da sociedade, se ele deseja cumprir um legado na sociedade, se deseja, enfim, coisas excelentes, eu tenho certeza que essas tentações não vão passar perto. Mas se o desejo desse advogado é justamente enriquecer, buscar riquezas nessa terra, com certeza a tentação vai vir sobre ele de uma maneira terrível. Aí a gente pode colocar a mentira, a cobiça, a inveja, enfim. As tentações vão vir de uma maneira avassaladora e ele vai sucumbir diante delas, infelizmente, porque ele deseja. Então, se ele desejar aquilo que realmente interessa para a advocacia, que é o serviço, que é a relevância, né? Porque é uma profissão nobre, é verdade, é uma profissão nobre, mas exige muita responsabilidade. Mas se ele não tem esse desejo de cumprir com os princípios éticos e morais, infelizmente ele vai se deleitar aí nas tentações. Infelizmente, uma hora a conta vai chegar para esse advogado. Entendi. Na verdade, tentação é tentação, né?
eu não contive, né? Eu tive que fazer essa pergunta, né? Porque lembrando, né, dos filmes que fala sobre o direito, né? Filmes de tribunais, eu gosto bastante, filme de investigação e tal. Então, a gente vê como que esses advogados trabalham, como que eles são induzidos. Mas, na verdade, a tentação é humana, não é da profissão. O irmão deixou bem claro aí, a inveja, a cobiça, já está no ser humano. Então, se apegar com Deus de verdade. Meu querido, já que estamos falando aí, esquentou um pouco a conversa, já que estamos falando sobre isso, quem entra nessa área, quem deseja, né, ser advogado, muitas vezes pensa no dinheiro, fala assim, poxa, um exemplo assim hipotético, um jovem falando com seu pai, eu quero entrar no mundo de direito, inclusive já vi isso entre meus alunos ali do ensino médio, eu quero fazer direito porque todo advogado é rico, que ganha bem, explica pra gente um pouco, todo advogado realmente é rico, ganha muito dinheiro, como é que funciona, advogado é CLT, não é CLT, como é que são os proventos, a OAB que determina isso, né? O advogado cobra consulta, não cobra, como é que funciona? Ganha por processo? Explica para nós aí, para a gente entender melhor como que funciona essa questão aí dos proventos de um profissional do direito. Fantástico, fantástico. Isso é algo revelador para o jovem que deseja a profissão. Como eu disse em uma outra pergunta, a área jurídica, o direito, ele é muito dinâmico. E existem diversas maneiras ali de você exercer a profissão, né? Até mesmo as profissões, mas na hora da remuneração é preciso ter muita atenção. O advogado ele pode ser um funcionário CLT de uma empresa. Eu já fui funcionário CLT advogado, já exerci por alguns anos isso, e não há mal algum. Perfil, depende do perfil do profissional, de estar numa empresa ou não, ou ele deseja aí ter uma sociedade de advogados, ou enfim, tudo vai do perfil. Mas com relação à remuneração, se ele trabalha de maneira CLT, existe a categoria, que existe o piso salarial, existe níveis de graduação, níveis de cargos, né? Vamos pensar no advogado júnior, o advogado pleno, o advogado sênior, né? O gerente jurídico, o diretor jurídico, enfim, existem diversas posições, né? E algumas empresas vão trabalhar com advogado pleno, 1, 2, 3, enfim, de acordo com aquele planejamento da empresa. E ele tem um salário para cada tipo de posição, né? E isso é normal, como até mesmo em outras profissões existe isso. Agora, se o profissional, se ele deseja, eu não quero, não almejo ser um funcionário, eu quero ter a minha carreira solo, eu quero empreender na área do direito, isso é lindo, maravilhoso também. Claro, a OAB ela vai trazer uma tabela, ela tem uma tabela para ser o mínimo exigido do advogado para determinado serviço. Então, o advogado cobra consulta, porque aquele que não cobra é tratado no meio jurídico como concorrente desleal com aquele que cobra. Existe também a questão do valor do serviço. Cada serviço tem um preço, né? E o serviço jurídico não é barato, né? Deixar claro isso. Hoje, o sistema jurídico, a profissão do advogado, os serviços são de alta complexidade e não são baratos. A verdade é essa, que a justiça, o acesso à justiça particular não é para todas as pessoas, por isso existe a Defensoria Pública, né, que vai alcançar as pessoas que não têm condições de pagar o honorário de algum serviço, que a própria OAB colocou como valor mínimo, justamente por quê? Para que a profissão continue sendo valorizada e, como é uma profissão nobre, ela merece. Até mesmo porque o trabalho, ele é complexo. É um trabalho totalmente intelectual, pouquíssimo trabalho físico, né? Mas às vezes precisa correr ao fórum, hoje menos, no caso da questão eletrônica, que são
quase 100% das demandas judiciais hoje são eletrônicas, novas demandas, né? Então isso facilitou para o advogado, mas é um trabalho extremamente intelectual e não é um bom trabalho barato. E diga-se de passagem. Mas o que acontece? Todo advogado é rico? Não. Existem advogados desempregados. E existem advogados que são empreendedores que não estão passando bons momentos e também, ou talvez, não são tão bons administradores. Existe isso também. Mas a verdade é que é uma profissão nobre e ela é reconhecida. E os serviços não são baratos. Então, a diferença é que quando o advogado ele recebe um trabalho para ser feito, ele cobra de acordo com aquilo que a legislação permite, que é a tabela da OAB. E são serviços de um valor superior à média comum da sociedade. Então, ele acaba tendo uma condição não melhor do que de outro, mas às vezes ele pode usufruir de uma condição um pouco melhor. Não é sempre, mas, claro, existem outros profissionais que eles acabam empreendendo, escalando o seu negócio, trazendo uma notoriedade, porque o verdadeiro sucesso não é o quanto você ganha, mas quantas pessoas você alcança. Então, quanto mais pessoas o advogado alcançar, eu acredito que isso também em outras profissões, claro que o advogado, pelo valor do seu serviço, pode ter uma diferença nos seus proventos, sim, pode ter, mas não é absoluto, não é a realidade, né? Conheço diversos advogados e de diversas posições sociais, mas o que deve focar, você que deseja, que você tem isso na mente, pensa que o trabalho ele é nobre, pensa que o trabalho é essencial e você vai ser remunerado, você vai ser muito bem remunerado, mas a riqueza, ela não é absoluta. As pessoas têm essa dificuldade, né? Eu já precisei de advogado algumas vezes, né, em alguns processos, inclusive na área civil, e realmente o preço às vezes não era tão atraente. Mas, na verdade, há uma vantagem, né, muitas vezes, a grande maioria das vezes, uma vantagem quando a gente vai contratar um advogado, que eu, por exemplo, nesse caso específico, né, foi no caso do falecimento da minha ex-esposa, e ela tinha deixado alguns bens, e eu precisava do advogado para fazer inventário e tudo mais. E ele só me cobrou, né, ele falou, não vou te cobrar nada, né, já estou com o seu processo, assim que sair, eu vou ficar com tantos por cento e tal, o restante é seu. Né? Eu falei, beleza, entendi. E eu paguei e eu não reclamei, porque, poxa, é o trabalho dele. Porque, na verdade, meu querido, depois você me corrija se eu estiver errado, as humanidades, né, tanto o professor, quanto um advogado, quanto um economista, ele não vende produto, né? Então se dá muito valor para quem vende um produto, quem vende um carro, quem vende uma casa, né? Agora, quem vende serviços, muitas vezes, acha que as pessoas acham que tem que fazer de graça. Tem até minha esposa me conta uma história engraçada de um aluno dela no passado, né? Ela dá aula para os pequenininhos, né? Fundamental 1, e o aluno dela disse para ela, professora, o que você faz? Você trabalha? Ela brincou com ele, não trabalho, estou trabalhando aqui, poxa vida, estou dando aula para você. Então as humanidades têm isso, né? Então às vezes as pessoas querem lá falar com o advogado, não, fala para mim o que eu tenho que fazer, qual que é o processo, como é que eu entro, mas na verdade o serviço já está sendo prestado, né? A pessoa está pedindo informação, mas a informação já é um valor. Assim é o professor, se eu estou ali ensinando alguma coisa, né, estou falando de alguma coisa, estou vendendo o serviço, é um conhecimento adquirido, né? A gente vende o conhecimento, na verdade. E por isso é uma profissão nobre, mas as humanidades, eu acredito que sofrem esse certo preconceito pela sociedade, e aqueles que acabam ganhando um pouco mais, é tido como rico, né? Talvez por andar de gravata e tal, mas certamente, né,
deve ter advogado ruim, até porque eu fiz uma pesquisa por baixo, né? No mundo inteiro, nós temos cerca de 1.600 universidades de direito. Só no Brasil, né, são 1.200 universidades. O que tem de universidade no mundo, no Brasil tem quase o que tem de universidade no mundo, né? 1.200 universidades de direito. E certamente a quantidade de universidade dessa formando advogado todo ano, será que todos são bons, né? Será que todos passam no exame da OAB? Então, e se há concorrência, com certeza, os melhores é que vão se destacar. E assim também, na minha área também, da pedagogia, né, da licenciatura. Queridão, para concluir nossa entrevista, o papo está muito bom, mas temos que encerrar. Diga para nós aí, o que você dá de conselho a um jovem hoje que quer entrar nessa área, que quer se tornar um advogado? Vale a pena? Se vale a pena focar só no dinheiro realmente? Ou o direito tem algo muito mais interessante do que isso? E conclui aí com essa chamadinha que eu vou te passar aí. A lei dos homens é sempre justa, segundo é escrito ali no legislativo, né, e segundo é julgado nos tribunais? Fala para nós aí, encerra falando, dando nossas considerações finais aí, orientando os nossos jovens. Formidável. O jovem que deseja essa profissão é uma excelente profissão. É uma profissão que vai deixar o profissional antenado a diversos assuntos, porque hoje, infelizmente, o que falta é conhecimento na população. E essa é uma profissão que ela privilegia o conhecimento. Ela desenvolve a aptidão do gostar, do amar aprender. Então, você que almeja essa profissão, tem foco, que você vai ter uma profissão relevante na sociedade. Você será um profissional que estará à disposição da sociedade em todas as áreas. Que a advocacia, ela não se limita e ela tem uma amplitude gigantesca. Em tudo aquilo que você gosta de fazer, a advocacia vai estar de alguma maneira. Então, se você deseja a advocacia, não foque na riqueza, não foque no que ela pode trazer de retorno, mas pense na posição, no ministério, no desejo de alcançar a sociedade por meio do seu trabalho, do seu serviço. E eu quero replicar aqui uma frase, um conselho que eu recebi no dia da minha posse da carteira da OAB, no dia que eu recebi ali a diplomação, ali o certificado de apto para advogar. O presidente da OAB estava discursando e ele falou uma frase que eu nunca me esqueço. A advocacia não é para ter uma vida saudável, uma vida tranquila, uma vida de bonança. Não é feita para isso. Mas a advocacia vai proporcionar a realização dos seus sonhos. E quando recebi isso, eu fiquei muito impactado, porque os sonhos ali estão ligados com os propósitos, e é muito mais do que uma vida tranquila, é muito mais do que uma vida abastada financeiramente, né? E eu acrescento aqui, use a advocacia para transformar a sociedade e ser relevante aonde você estiver. E agora, sobre essa chamada aí, sobre se a justiça sempre é justa, eu quero deixar um pensamento do filósofo Platão sobre esse tema, que ele fala assim, não pode haver justiça sem homens justos. A justiça está para o justo. Eu quero agradecer aí o convite, meu irmão Sérgio, pela participação, assim, que eu sei que o que Deus tem feito por meio da sua vida, certamente está impactando a sociedade ao qual você foi inserido. E eu me alegro por fazer parte desse momento e aí enriquecer com o meu trabalho, com o ministério ao qual eu fui chamado. E eu espero que o irmão continue abençoado e que esse trabalho alcance muitas pessoas e assim o Senhor seja louvado e agradecido. Eu que agradeço, meu querido. Eu que me sinto honrado com a tua presença aí, de estar cedendo o seu tempo. Lembrando, ele não cobrou nada para estar aqui no canal.
É 9 horas da noite já, 9 horas e 5 minutos. O meu irmão até essa hora trabalhou o dia todo, tá ainda de terno e gravata aí, né? Cansado de um dia de trabalho e cedeu esse tempo para nós aí do canal. Foi uma bênção, querido. Me sinto honrado por um doutor, um advogado no meio da nossa comunidade aí, servindo a Deus com alegria, defendendo sim essa profissão que, como o irmão disse, é tão honrosa. Afinal de contas, ele, o Senhor dos Senhores, ele é o nosso advogado, né? Segundo a palavra de Deus, ele é o nosso advogado, ele é o nosso justo advogado, né, que vai diante de Deus com o seu sangue e intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Então, advogado realmente não é só honra ser advogado, mas também é um princípio da palavra de Deus, porque trata com a justiça. Parabéns, querido, pelo seu trabalho, né, pela sua determinação, a sua garra, e que não tem deixado os valores cristãos serem roubados, né, mediante muitas tentações que o advogado passa, e que você mesmo afirmou aqui que já abriu mão, muitos processos, muitas causas, que ia ferir os seus valores, os seus princípios bíblicos. Então, querido, fico feliz pela sua vida, me sinto honrado, nós aqui do canal nos sentimos honrados a te receber aqui, e com certeza, se você pretende, né, você que nos ouve, você que é da nossa audiência aí, nossos internautas, nossos inscritos, né, querem entrar nessa área, desejam entrar nessa área, é uma área maravilhosa, você pode ser um advogado bem-sucedido, abençoado, não por questão, como o irmão falou, de benefício próprio, mas você vai prestar um serviço à sociedade, um serviço de qualidade, um serviço justo. Parabéns, querido. Você que não é ainda inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações aqui embaixo, porque você vai continuar recebendo aí notificações do YouTube sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal. E também deixe seu comentário aí, né, ao nosso irmão, ao nosso querido, mais perguntas que depois em off estarei perguntando a ele e respondo para vocês aí, tá bom, querido? Que Deus abençoe, né? Continue firme com a gente, porque Deus é contigo e continuamos juntos.